vez ao meu canal. Eu sou Adriano Ferrari, terapeuta, desenvolvedor pessoal. Trabalho com programação neurolinguística na parte de desenvolvimento pessoal e medicina tradicional chinesa e terapias afins na parte de terapia, certo? Tá chegando aqui pela primeira vez? Ótimo! Assista meus vídeos anteriores, eu sempre aconselho isso para você poder entender mais sobre o que eu estou falando. Eu falo de medicina chinesa e desenvolvimento pessoal, eu junto as duas e tento te trazer o melhor conteúdo para você saber se controlar e ter uma saúde melhor e ter uma vida um pouquinho melhor. Bom, esse mês é o mês de sentimentos, todo mundo já sabe que está assistindo meus vídeos, e essa semana é a semana da preocupação. Ontem eu falei da medicina chinesa e hoje eu vou falar do que? Programação neurolinguística, abreviada para PNL e LC, linguagem corporal. Bom, vamos primeiro entender como que a PNL entende essa questão da preocupação. Como eu já falei nos começos do começo do vídeo até hoje, tá? A PNL ela vai atuar mais na sua programação mental, certo? Então, uma pessoa que trabalha com programação neurolinguística, principalmente, quando você chegar com esse problema no consultório dela, ela vai entender que você está num estado. A programação neurolinguística entende que isso é um estado psicoemocional que pode estar sendo duradouro ou que pode estar sendo com menos tempo, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que ele vai entender você é o estado, seu estado emocional. O que ele vai identificar pela linguagem corporal em você? Geralmente você está preocupado, a sua feição, o seu rosto vai mostrar essa preocupação para a pessoa. A pessoa já vai olhar, uma pessoa treinada em PNL, ela olha para as pessoas e as pessoas até confundem pensando que ela é vidente, mas não, porque ela sabe ler cada movimento do músculo, de olhar, de falar, de respirar, né, postura. É muito simples, por exemplo, uma pessoa que está apreensiva ou está preocupada, geralmente ela fica um pouco nervosa, ela fica um pouco... as movimentações fisiológicas dela são movimentações mais de atritos, vamos dizer assim, entre ela com ela mesma, né? Já quando você está falando com alguém, né? E a pessoa está falando com você e de repente ela desvia o olhar e começa a pensar em outro lugar, é a preocupação. A pessoa sabe que a pessoa está levando, o profissional sabe que ela está levando a mente dela fora daquela conversa que ele está tendo ali. Então ele já entende que ali existe uma preocupação mental, né? Então um grande avaliador de PNL, ele consegue captar tudo isso no olhar da pessoa, o olhar que ela está demonstrando, às vezes olhando para baixo, às vezes olhando para o horizonte, às vezes no olhar não olhando no olho direto do profissional. Geralmente a parte torácica fica sempre para dentro, isso quase em todos os sentimentos negativos, você fica com a parte torácica um pouco para dentro, um pouco corcunda, certo? A voz já não é uma voz forte, radiante, é uma voz meio de depressão, meio de tristeza, certo? E aí, o que o programador neurolinguístico olha para você e faz no caso desse? Ele vai fazer toda como eu já falei em outros vídeos, mas ele vai ser obrigado a fazer uma análise da sua árvore mental, né? O que significa isso? Saber a raiz, também como a medicina chinesa quer saber a raiz. Por que você está assim, daquele jeito? E aí ele vai ter o quê? Um diagnóstico para ele poder fazer uma mudança de estado mental em você. Ele vai mudar esse estado e vai te ensinar a viver num estado em que você consiga manter a sua fisiologia num processo mais positivo, tá? Outra coisa que acontece quando você está nesse processo ele vai, como na medicina chinesa, vai perceber a sua musculatura flácida também. Ele vai entender que essa parte fisiológica sua está mostrando, né, a forma como você anda, como você senta, tudo isso para um desenvolvedor de programação neurolinguística, ele consegue captar e te ajudar. Então ele vai criar uma estrutura de trabalho psicoemocional ou até física, vai te dar técnicas físicas para você sair disso daí. Tem profissionais que trabalham com uma forma, outros com outra forma, que é uma forma mais lúdica, outro com uma forma mais mental, enfim, porque ele é obrigado a trabalhar com todos os seus
centros de comunicação, né? Todos os seus meios de comunicação. Geralmente são 3 os mais trabalhados, né? O visual, o auditivo, né? E o sinestésico. Então, se ele é mais, ele tem uma sensibilidade um pouco maior, quer dizer, ele é mais estudado, mais treinado, ao falar com você ele já vai perceber qual é o canal de comunicação que você usa mais. A partir daí, ele vai trabalhar nesse canal e fazer com que você saia desse estado visual, esse estado de preocupação, em cima do canal que você tem mais facilidade. Se é o visual, ele vai fazer uma modalidade de trabalho em cima do canal visual e você vai conseguir fortalecer mais a sua vida através daí. Percebe? Então, olha só, é muito importante que a gente consiga ir além, muito mais além das questões, para que a gente possa entender o que está acontecendo com a gente. Tá? Se você não consegue se autocontrolar, procure um profissional, sempre importante. Mas com essas dicas você já vai começar a perceber que se eu estou cabisbaixo, se eu estou sem energia, se eu estou falando fraco, se eu estou sempre saindo do meu foco, estou buscando outras coisas para amenizar o sofrimento da preocupação que eu tenho, você já tem um caminho para saber que eu preciso sair desse estado emocional. Para o programador neurolinguístico, esse é um estado emocional que está te levando para uma fisiologia que pode te trazer dor e sofrimento, não só agora, mas futuramente. E isso vai refletir também na sua vida pessoal, profissional, social, espiritual. Certo? Então, hoje você aprendeu um pouquinho mais sobre a PNL na questão da preocupação. Chegamos ao final desse vídeo. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais, fazer um resumo e te dar algumas dicas como você pode combater isso. Espero que você esteja gostando e amanhã você vai ter uma visão um pouquinho maior e vamos fechar o ciclo da preocupação. Na próxima semana a gente entra com a raiva, não, com a tristeza, que é o último item, né, do nosso trabalho desse mês. Certo? Forte abraço, compartilha, divulga, passa para os seus amigos, se inscreva no canal, faça com que isso chegue a mais pessoas. Forte abraço.